Vamos lá. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live aqui. Hoje estamos novamente em duas redes sociais. Estamos no TikTok e estamos no Instagram. Vamos falar hoje sobre um tema muito legal, muito gostoso, que é febre. Ó, a Alan já chegou. E vamos conversar sobre febre, que é um tema que, nossa, não tem uma mãe que não se preocupe, né? Que deixe a gente brinca de cabelo em pé por conta disso. Então, vamos deixar a dona Paola fazer a minha discussão aqui. Pessoal do TikTok aí, eu espero que vocês estejam ouvindo bem, tá? Se não, tá lá no Insta, tá? E aí, Cheguei, tudo bem? chegou? Cheguei. Oi, gente, Ótimo, tudo bem? Oi, Pedro, que tudo emoção, nossa sob primeira live do controle. ano. Que Ó, legal. graças a Deus. Janeiro, né? Janeiro É é verdade, tá o dentro do momento, plano. né? Exatamente. Então a gente vai programando as atividades do ano, né? Fazendo tudo que é relevante, né? Vamos conversar de coisas que têm relevância, principalmente para as Foi. crianças aí, né? E a gente Isso escolheu esse aí. tema por causa das férias. Foi uma coisa que pegou muito nas férias. Eu também recebi muita mensagem de mãe falando sobre febre. Então, é um assunto muito importante. Que a gente orienta nos Com certeza. consultórios, mas é importante a gente conseguir orientar as pessoas de uma forma geral com relação à febre. Porque se tem uma coisa que deixa a mãe desesperada, é febre. Mãe, pai. Quem é Sem mãe aqui sabe o dúvida. que eu tô falando. Oi, cara. Não é, Pedro? Você que é Aí, pai? olha, Paola, a Marina deu febre. A Marina teve febre, sim. Quando ela entrou numa escola, ela começou a pegar aqueles germezinhos, né? Antes da pandemia, a Marina vai fazer 4 anos esse ano, então ela foi um pouquinho ali para a escola, começou a ter as gripinhas, os resfriados, né? E teve febre, sim. A gente fica com o coração na mão, não adianta. Mesmo sabendo que a febre está ali por uma razão, por um porquê, e a gente entende que aquela é uma situação que é natural do nosso organismo, é uma forma de defesa, e acaba, mesmo assim, põe emoção na frente, né? Acaba deixando meio baqueado. É porque vê o filho molinho, né? É isso que a gente também vai explicar agora. Como que é. Então vamos lá. Exatamente. A dona Vamos falar de Paola, febre. ela é a mulher dos cronograma, não, como é que chama? A pauta. Ela Eu bola aprendi com a Natália Crispim, agora colocar no computador e fazer uma a pauta. pauta, adorei, adorei. Eu Eu não tinha tava, eu pauta, tava não, gente. lendo. Agora eu tenho. Vale a pena, né? Porque eu me Isso organizo, não mesmo, esqueço. Tem tanta coisa importante para falar, chega na hora a gente esquece. Então, vamos deixar não aqui um, esqueci. um mapinha. Vamos lá. Mapinha. Então, começa aí, Paola, puxa. Vamos lá, gente. O que que é febre? A febre, ela é uma elevação da temperatura do corpo, mas ela também é acompanhada de outros sintomas. Então, o coração acelera um pouco mais, a frequência respiratória da criança respira um pouquinho mais ofegante. Então, às vezes, nossa, tá com a respiração ruim, mas tá com a respiração ruim também por conta da febre, tá? A febre é quando, eu vou explicar grosso modo assim, quando o nosso corpo tem algumas citocinas, tem algumas substâncias ali que precisam de uma elevação da temperatura corporal para ficar ativadas, como se fosse um Power Ranger da vida. Então, essa elevação ela é benéfica. Então, toda vez que a gente pensa assim, febre, é a impressão que os pais têm, sempre que tem febre, sempre é infecção? Não. Às vezes tem uma elevação da temperatura para debelar alguma coisa, uma reação inflamatória que a gente chama. Mas nem sempre ele é do mal, né? A gente sempre tem aquela coisa de febre e socorro, e não é bem assim, né, Pedro? Exatamente, né? A gente vê que a primeira coisa os pais entenderem, às vezes é difícil entender assim que a febre ela é como se fosse a partida a frio. Ih, agora vai entregar a idade. É a partida frio ali que você tem que afogar o carro para ele pegar, você entendeu? Porque ele liga todas Não. essas situações que são a processo de inflamação de defesa do nosso organismo é ligado através da febre. Então, desliga totalmente o nosso regulador de temperatura, né? E aí o corpo passa a passar esse processo que você acabou de falar, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a respiração, aí
os vasos da pele ficam todos dilatados e é o calor que está dentro do seu corpo começa a sair até na pele, porque o corpo está ativando todo o corpo, né? E muitas vezes acaba deixando até a pessoa mais bebezinha, principalmente a criança tolera menos, né? Acaba ficando mais molinha, mais Mais derrubadinha, molinho. acaba entrando nos quatro. Exatamente. E aí, então, aquela coisa que a gente tem que desmistificar desde já. Sempre febre é um sinal de infecção? Não. É uma reação inflamatória. Então, não é sempre, porque eu tenho febre, porque eu tô com alguma doença, ou porque o povo acha que é bactéria, tô com bactéria. Não, tá? Então, vamos desmistificar. Outra coisa, mão serve? Não. A mão serve Às para vezes a medir? Pô, gente, às vezes a gente acha que tá com febre, vai lá e põe o termômetro, não tá, pô, entendeu? termômetro Não tá. mesmo, ver se a febre está ligada ali ou não. É, não dá, porque a mão da mãe tem Dá pra mão. confiar. Ó, vou falar pra você, Paula, tem uma, Tem gente tem que é mãe que tem a treinadão, né? mão. É. Tem umas Mas eu mães vou que falar, são será meio que do nunca vai bafobá. errar? Tem mesmo. Não, Mas será que nunca vai imagina. errar e dá um medo na gente? Então compensa com a boa. Desce o Você termômetro achou? ali, põe o termômetro. Põe o termômetro. Põe o Exatamente, põe o termômetro. termômetro. Tanto é que Aí a aquele gente termômetro de testa, o de testa, que é o de cristais, né, que a gente chama, aquilo não serve para nada. dá muito erro aquilo, gente. Era isso que a gente ia Nossa, não abordar serve também, pra essa nada. questão de termômetro de orelha, de testa, aquilo acaba dando muito errado, sabe? É Vale a muito pena a gente complicado. ficar testando em casa. Qual seria o melhor? Seria ali o de mercúrio. Só que qual é o problema dele? Se ele cair, ferrou, quebrou, não pode entrar com ninguém, pode entrar em contato com aquele mercúrio. Então Não complica. pode entrar em contato. Nem a mãe, nem Ninguém o pai, nem pode. o gato, Ninguém. 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 Se Ninguém. cair se cair na terra, perdeu a terra. Porque É, o mercúrio é extremamente tóxico. é tóxico. Ele gruda, ele entra, vai para algum tecido e geralmente é. Então não é legal. Tá, mas sempre pensar que esse termômetro de teste de orelhinha, eles acabam complicando mesmo, eles erram, muitas vezes erram. Então, põe ali, vamos deixar que a gente orienta os pais. Usa a temperatura axilar, então aqui no sovaquinho mesmo. Vamos deixar ali no Hum. sovaquinho para ver. A febre, nossa, que a gente considera febre mesmo, é sempre de 37,8 para cima. Para baixo, a gente não medica, a gente não faz nada, a gente só fica de olho, fica de olho. Porque senão a Uhum. gente acaba hipermedicalizando a criança. E como a gente falou aqui, Perfeito. elevar a temperatura corporal é bom para ativar várias coisas que nos ajudam a debelar algumas coisas. Então, é interessante ter uma temperatura um pouco aumentada. Então, assim, por exemplo, tá 37,6, não medica, espera. O que a gente orienta? Assim, ali entre 37,8 dá pra gente dar um banho. Por isso que a gente fala, precisa dar remédio toda vez? Não, não é toda vez que a gente precisa medicar. A gente pode dar um banho. Exatamente. Como que o povo E antigo muitas fazia, Pedro? Lembra é, do álcool? os antigos botavam A o gente, banho, botava a criança no álcool álcool. no água do banho, que é complicado, isso é sempre importante lembrar. O álcool na água do banho, a criança inala aquele álcool ali, faz mal Intoxica, né? Pode também e pode absorver e tudo intoxicar. mais. Não é legal. A Exatamente. gente tem até um vídeo nosso, um Reels nosso, falando sobre mitos em pediatria. Lá tá lá, banho com álcool. Tan, 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 Banho com álcool não tan, mais. tan, tan. É, É isso é mais antigo. prejudicial do que qualquer outra coisa, né? Isso é antigo, pode dar ruim, É, eu já então dei muito não. esse conselho, viu, Paula? Eu já falei muito para a mãe passar a meinha com álcool no pé ali, né? Mas é tóxico, mesmo na pele. É ruim. Então a gente tenta dar um banho ali. Então, assim, tá com 37,8, vamos dar um banho. Precisa ser aquele banho gelado? Não, nossa senhora. Daí não tem troca. Ixi, fecha os vasos da criança e piora. Não é legal. Então, o Banho banho morno. gelado ainda, o banho morno. O banho gelado eu vejo acontecer muito rebote, né? A criança Piora. sai de dentro daquele banho, nossa, volta a febre às vezes até mais alta do que estava Passa antes, né? mal, fica tremendo. Não é tão, não vai trocando essa temperatura devagar. Então, quando você põe o banho morno, ele vai trocando a temperatura corporal quente para o morno, assim, a grosso modo, sabe? Então, também é Isso. muito antigo. Às vezes bota a criança no banho gelado, um bebezinho, não, não. Então, vamos deixar aqui firme, banho morno, sem álcool, só Banho, água. estado febril, Certo? banho morno, na verdade. Perfeito. Aí, quando dá acima de 38 ali mais ou menos, a criança já fica muito desconfortável, né? Já fica mais molinha, aí aumenta a Essa é a frequência razão cardíaca.
É. Que a gente Exatamente. medica. É por isso que a gente trata, porque tem esquemas que não dá, a criança sobe a temperatura, mesmo assim não trata, mas é que deixa a criança muito derrubada, com muito É, mal-estar, né? bem molinha, tudo. E é bem é estranho, assim, para o pai ver um filhinho molinho. Então a gente entende o desespero, sabe? Mas aí, quando a gente ensina tudo, eles conseguem manter a calma e lembrar de tudo que a gente está falando, como proceder em casa, tudo mais. Então, quando a criança está ali E aí acima de 38, a gente medica. medica, entra a medicação, né? Normalmente a medicação que tem que ter na farmacinha ali de casa, um paracetamol, ibuprofeno, novalgina, são os mais comuns da gente usar, né? Paracetamol, ele é o mais usado no bebê, né? A partir É. de um ano aumenta muito o uso da dipirona mesmo. E o Uhum. ibuprofeno vem correndo por fora, porque a última bula do O ibuprofeno eu ibuprofeno não é a gosto partir de muito. 3 meses. É. Então eles estão A liberando a dipirona partir de também. 3 meses. É 3 meses ou 5 quilos. Então, cuidado. Cuidado com os Então não é dipirona, bebê muito muito pequeno. Então, isso. precisa que E a dá gente olhe. muita Então, o hipotensão. paracetamol. Exatamente. Então, a gente acaba escolhendo pelo paracetamol. Conversa com o seu pediatra para ele te ensinar as doses, porque também às vezes não dá para confiar muito nas doses ali. Às vezes fica abaixo. Também às vezes eu vejo mãe assim, ó, o bebê ou a criança tá pesando já 18, daí a mãe dá 4 gotas. Aí, além de não melhorar, vai ficar Hum, exposto aos efeitos colaterais. Aí começa a complicar, porque você não usou a dose correta, não ajudou a criança, vai ter que escolher outra droga, fica um fuá. Então, é sempre bom conversar com o seu pediatra para ele explicar as doses, né, Pedro? Não ficar escolhendo também dose em casa sozinho, porque aí às vezes a criança pesa 8, a mãe dá 30 gotas. Também já vi o contrário nossa, acontecer. nossa, E faz muito aí mal, né? complica. Exatamente, Mas aí sabe que complica. eu até tenho um caso que teve com uma criança comigo, foi o sobrinho do colega aí, ele fez uma dose alta de Novalgina, mas eu fui correr atrás da bula, ele fala que o efeito tóxico da É Novalgina autismo, é. seria 1000 vezes mais. Mas mesmo assim, já cai a A pressão, o menino hipotensão, né? dormiu, Mal-estar, dormiu hipotensão. uma tarde, uma noite inteira. E lembrar também Então que a faz efeito capacidade total. de depuração é um pouco individual, né? Então, às vezes, Sim. uma criança deu a dose errada e ele tolerou, o outro não necessariamente vai tolerar. As pessoas são diferentes. Então, sempre conversar com o pediatra mesmo, não fazer da própria cabeça ou da cabeça do vizinho. Já pensou? Fica uma confusão mesmo. O que mais? Exatamente. Essa questão de usar remédio e ficar alternando. Você, como Isso, que que eu é ia no falar. seu, como que é para você no Ó, seu consultório? a Eu não alternância gosto. de medicação não é uma boa mesmo, né? Eu não A gosto gente também. normalmente orienta que quando você tem uma febre que ela não está cedendo ou está retornando antes do horário que aquela febre deveria estar aguentando, né? Aquilo ali tem que ser avaliado no Exatamente. pediatra. O pediatra tem que examinar Aí essa eu prefiro criança, ver ver. se não é um quadro de gravidade, né? Que pode ser uma Exatamente. meningite, pode ser uma dengue, pode ser um corona. Doenças de maior gravidade normalmente ignoram o remédio de febre. É, é. Classicamente é isso. E aí, o que que acontece? Por que que a gente não gosta de... Porque tem muita gente que orienta, né? Olha, reveza, usa o paracetamol, dipirona, não sei o quê. Por que que a gente não gosta? Primeiro que a gente escolhe a dose correta para a criança. E se realmente não estiver cedendo, a gente prefere avaliar, porque daí tem alguma coisa realmente que não está indo bem. E segundo, porque quando você começa a misturar medicamentos, drogas, eles têm efeitos colaterais, que podem ser diferentes. Então, se acontece alguma reação em algum momento, você se perde, porque você está usando vários medicamentos. Então, a gente escolhe um na dose correta. E a gente tem uma preferência pela dipirona e pelo paracetamol. Eu tenho preferência até mais pela dipirona. O ibuprofeno não muito, porque ele tem um potencial anti-inflamatório, pode não ser muito interessante quando é uma infecção viral. Mas existem pacientes que são alérgicos, então aí é a peculiaridade. Por isso que é bom ter um pediatra para chamar de seu. Porque daí o pediatra conhece a criança, ele vai saber indicar o melhor remédio para aquela criança, que não necessariamente é o melhor remédio para outra criança. Então é exatamente assim que a gente conversa no consultório. Ficar trocando de remédio não pode ser, pode não ser uma boa ideia. Tem um Às negócio que vezes a tá. gente usa muito. Pode falar? Pá. Não, é uma Manda coisa ver, que a manda gente ver. usa muito, que é magnésio transdérmico. Existe essa opção, a gente pode usar magnésio transdérmico, tá? Eu gosto de usar às vezes, nem sempre, porque o que acontece? Não está cedendo a febre, se a criança tem um sinal de gravidade, que a gente vai entrar nisso depois. Então, é o estado geral da criança que manda.
Para usar um negócio desse, para usar um magnésio transdérmico, a criança tem que estar em bom estado geral. É aquela criança que está com febre e está batendo palminha. Aquela criança, entendeu? Não está elevando a temperatura com muita Pode ser, rapidez. Então, existe essa é, opção, claro que existe. Mas quem manda mesmo é a criança. Era ali que a gente vai chegar lá já já. Qual que é o grande guia que o pediatra usa? É o estado geral. O nosso grande guia são eles. Então é aquela coisa, a gente não pode confiar, assim, às vezes, muito no número, sabe? Às vezes tem criança que tá com 38,9, tá lá, a galinha pintadinha e o galo carejo, não é? Você fala assim, mãe, tá com chega no febre mesmo? consultório, chega na emergência ali, você olha a tarjeta amarela, escrito ali 39, e o menino entra correndo no seu consultório e dá oi, Parece que ele nem e sabe. já derruba tudo, olha o seu otoscópio, pega o estetoscópio. Essa é a criança que, na grande teoria do negócio, você Tá pensaria tudo bem. até se pô, precisa medicar mesmo, será que precisa? Não Porque é? o estado geral da criança é muito bom. Exatamente. Então, é isso que é o nosso grande guia. Então, se a criança tá lá, nossa, tá brincando, batendo palminha, tá bem, tá no estado geral bom, é uma criança que nos preocupa menos. Porque o grande guia não é a febre, como vocês pensam que é. Ele é um sinal que acende uma luz na nossa cabeça. Mas o sinal que mais determina qual é a nossa ação é o estado geral da criança. Então, se a criança está lá, a Sempre. galinha pintadinha e o galo cari, a gente vai medicar, vai dar um banho primeiro para ver se precisa mesmo dessa dipirona. Aí não baixou, a gente dá essa dipirona e fica de olho. Então, o E estado geral é o observa grande guia. Exatamente. Tem criança que fica isso. meio molinha ali na hora da febre, aí você dá o remédio, passou a febre, ele já tá lá, galinha, pintadinha. Então, essa criança Exatamente. também, a gente fica tranquilo com ela, porque o estado geral dela é bom. Tranquilo. Então, não confunda. No horário da febre, a criança tende a ficar mais molinha, mas quando passa a febre, volta para aquele filho Volta que é seu. Você normal. fala, é meu filho mesmo. Nossa, é desse jeito que ele é. Ele brinca, ele quer Isso. tomar água, ele quer brincar. Agora, quando passa a febre, a criança continua muito estranha, recusando água, recusando comida, respirando ainda de forma estranha, mesmo sem febre, molinho demais, às vezes com a pele com alteração de cor, ou manchinha tem que correr pro pediatra, não dá, a gente precisa ver. Porque às vezes são manchas que são ok, às vezes são manchas que não são ok, né? E uma pele acinzentada, meio mármore também, é bom a gente dar uma olhada. Então, não é uma Acontece criança muito que com o está num bom bebê, né? estado geral. Exatamente. O bebê faz essa pele que a gente fala mosqueada, né? Ela fica toda marmorizada, a pelezinha do bebê com febre. E isso aí é bom que o pediatra veja você no serviço de emergência. Isso aí não dá para Exato. esperar para o dia seguinte, não tem que ver logo. Não dá. Tem que ver Porque pode ser logo. uma resposta mais intensa da inflamação ali. É bom examinar. Muitas vezes no exame físico, se a criança não está bem, a gente colhe exame. Porque tem muito daquilo que fala os pediatras. Ah, mãe, espera 24 horas para ver. Espera 72 horas para ver. Não ponha essa regra na cabeça. Ponha É, na cabeça o estado geral do seu filho. Porque uma exato. meningite meningocócica, P, 12 horas. Já era. 8. Então, é evolução muito Isso aí. rápida. Mas ela tem essa febre horrorosa, que você dá remédio mais baixo, o estado geral da criança é muito ruim, Péssimo. muito Vomita, limitado. não aceita As água. Ixi. manchas no corpo, manchas petecas, que a gente chama, são manchas que não desaparecem quando você aperta elas, elas continuam, parece o ketchup que molhou a pele, os braços, pele. Então, E é rápida existem casos. progressão. É questão de minutos, Rápido, tá? Então, esse são é o coisas pior que não caso são nosso. legais. Esse é o nosso maior medo da vida, né? Exatamente. Essa é a nossa Mas maior graças a Deus tristeza agora da todo mundo nossa é muito bem profissão. vacinado, Hoje em bem dia, mais agora as coisas estão seguro, diferentes. as coisas melhoraram Então, bastante. estão bem Mas diferentes. esse é o grande pulo do gato da febre, né? Observar a aceitação da alimentação e atividade da criança, estado geral. Ah, aquela criança que pula no sofá 9 horas da noite, que nem a minha estava fazendo agora há pouco. Ela, quando abaixa a febre, tem que voltar a ser essa criança, senão é bom sempre ver. Isso é um ponto Exatamente. importantíssimo. É o Porque a nosso febre nem guia, né? sempre é infecção, né, Paula? A As febre ela pessoas dá têm por uma outros ideia motivos. errada. Eles têm uma ideia errada. Muitas E vezes, às vezes a criança, você vê, a febre, ela é um sinal que acende uma luzinha na nossa cabeça, mas não é ela que determina a nossa decisão. Porque às vezes a criança nem febre tem, mas de repente fica num mau estado geral, assim, ó, bum, a criança tá estranha, tá caída,
tá com a pele mosqueada, não tá tomando água, não tá querendo, não quer sorrir, não quer. Essa criança também não chama atenção e nem febre ela teve. Então, se eu for ficar esperando só a febre, a gente vai perder momentos muito importantes de intervenção. Então é o que a gente fala mesmo. Olha para o seu filho, observa seu filho. Tá estranho, não é meu filho. É uma coisa errada mesmo, a gente precisa ver. Sabe uma outra coisa que a gente ensina também? Tem que dar água. Não pode esquecer de dar água. A gente mesmo Tem que esquece hidratar. da água. Então Tem não que pode, hidratar. não pode. Né? Porque O quando corpo você tem febre, você desidrata rápido. Até adulto é assim. é Sabe quantas muito vezes as rápido. mães falam, ele tá tendo febre, daí a urina ficou mais concentrada, daí pensa que é infecção urinária, mas não é, é porque Primeira a coisa. urina tá amarelinha. Eles falam, nossa, a urina tá forte, tá amarelinha, que a gente chama de concentrada. Que provavelmente desidratou, entendeu? Então acaba complicando isso daí. Então a gente tem que dar água. Como que a gente faz assim, ó? Quando tem menor do que 6 meses, a gente vai dar peito. Peito, leite materno. Não vamos dar água, não. A mãe vai beber água ainda mais ainda e vai hidratar essa criança peito, 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 peito. A partir de 6 meses, então, aí a gente vai dar água. Observar, por favor, a hidratação dessa criança. Como que a gente vê a criança se ela tá bem hidratada ou não? É assim, ó, a moleira, o bebezinho, ó, não tem a moleira, que o povo chama de moleira? Se ela tiver muito para baixo, assim, parecendo uma canoa, tem alguma coisa errada. Fica Ela deprimida. desidratou. É. Se ela Exatamente. tiver muito estufada, mas fica parecendo um ovo, tá? Não é aquela coisa que tá estufada, não, mas fica parecendo um ovo, fica dura, que assim, ó. Tem alguma coisa errada também, né? A gente precisa ver. Os olhinhos de quem tá hidratado Inflamação. são vivos, olhinhos vivos, né? Não tá encovado, Acordado, ativo. a língua. Exatamente, a criança tá ativa, mexendo os bracinhos, ou a linguinha ali, você vê a saliva tá fluida, não tá aquela saliva grossa. Tem outras coisas que a gente faz, que é puxar um pouquinho a pelinha do abdômen. Quando a gente puxa a pelinha do abdômen, ela volta rápido, tá hidratada. Se você puxa e fica aquele negócio lá, que ela prega assim, ó, pra sempre, tem alguma coisa muito errada também. Então, sempre dá água. Não esquece, porque Eu uso. febre é um negócio que desidrata. É um negócio complicado. Na hora da desidratação, o corpo. É porque assim, na hora da febre, joga todo o líquido para a pele, né? Para o espaço externo ali, aumenta muito a circulação e muito, muito volume de sangue passa a Respira circular em lugares que rápido, aí não. vai É, perdendo água. É exatamente, horrível. você solta no ar vapor de água. E se não hidratar, muitas vezes a gente medica e a febre não abaixa se tiver desidratado. Às vezes a gente hidrata a criança e o remédio faz E efeito. não, é. A hidratação, ela também é sinistra. Então tem que ficar de Ela olho. faz uma diferença. Tem que fazer, Então, tem que fazer uma diferença ali. quando que a gente vai abrir um alerta assim, bem grande? No estado geral ruim, gente, queria mandar um beijo pro Sim. Hércules. Eu adoro ele, sou fã dele. Eu sou só fã, Hércules, obrigada. Adorei. Então, quando a gente vai abrir um alertão assim na nossa cabeça, o estado geral tá ruim, mesmo a criança passou a febre, ela tá estranha, ela não toma água, ela só vomita. Quando só vomita, tem que ir pro hospital. Por quê? Uma criança que não é capaz de tomar nem água, que ela vomita, ela vai desidratar gravemente, né? Eu Então brinco com as precisa mães, ir. uma coisa, Paulo, eu brinco com as mães assim, ó. Esse seria um motivo de eu trazer a filha do pediatra para o pronto-socorro. Porque quando você não consegue fazer que ingira água, vomita, toma, vomita, toma, vomita, toma, vomita, qual que é a nossa ação? É tentar uma via que não vomite. Aí você Já consegue veio? fazer esse cuidado maior. Então é um momento que não dá para estar vomitando, vomitando, tô Não dá. remédio de vômito, remédio, não para. Pronto-socorro, hospital. Tem que ir. Porque se você der o remédio, ele vai vomitar. Se der água, ele vai vomitar. Vai desidratar gravemente. Isso é insustentável. Isso mesmo, um adulto, tá? Mas uma criança desidrata muito mais rápido. A superfície corporal é menor, né? E os efeitos da desidratação para ele são piores. Então, vomita tudo. Criança que está recusando o alimento, mas não é assim, ó. Quando a gente tem febre, quando a gente tem qualquer síndrome febril, é normal a gente diminuir o apetite, tá bom? É normal, porque é liberação de citocinas inflamatórias, então é normal. Só que assim, não é aquela criança que não come nada. Mas sabe o que é nada? Ela não tomou água, ela não Eliminando. aceitou o peito da mãe. Não, essa criança tem alguma coisa errada. Agora, uma criança que era Nossa, acostumada a comer uma banana e uma maçã, comeu meia banana, ela não é que ela não aceitou. O que a gente vai fazer nessas táticas nossas? Vai diminuir o volume e oferecer várias vezes ao dia. Não vai esperar tanto dar o lanche da manhã. Dá uma horinha, dá mais um pouco. E você vai ver a criança vai aceitando? Pouquinho, 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 mas ela vai aceitando. Então, a criança que está recusando até o seio materno,
Essa criança precisa de avaliação também. Não dá para ela ficar em casa, tá? Aí ela Tá precisa ligado? ver. Eu brinco às vezes com as mães assim, quando vai lá no pronto-socorro, às vezes a gente faz uma hidratação, faz uma medicação e tal, não sei o que, tava vomitando e tal, não sei o quê. Aí eu pergunto, você topa uma pizza agora? Ah, topa a pizza. Pode ir Ah, pra eles casa. querem. Porque Pode. se tiver com fome, tá com fome, que coisa de besteira. Mas pelo menos tá Eles mostrando para estão você que pegando. tem Tem o interesse em se apetite. alimentar. Né? Tem Quando eu criança era muito patrocinado verdadeira. pelo McDonald's, eu falava que é o McDonald's. Agora não tem patrocínio. Eu não, também. Eu que Então é isso. patrocinava o McDonald's. Então era o Eu, contrário, é verdade. não é do contrário, eu sustentava o Só McDonald's. Jesus é casa. Mas é Então isso é mesmo, isso. Paulo. A gente, quando estiver recusando alimento, recusando mesmo, até bebê não consegue mamar, eles ficam muito irritados, solta o peito, então aí também tem alguma coisa errada. A gente precisa ver. Sim. Bebê em geral é um pouco mais difícil de ver, precisa mais do olhar do médico mesmo. Mas as crianças, em geral, uma criança grande, já sabe como que ela é em casa, já sabe, uma criancinha de 5 anos, de 6 anos, Já então se fica queixa, mais né? fácil, porque eles pedem A ajuda, criança. tudo, né? Ah, tô com dor de garganta, tô com dor de ouvido. Aí focaliza melhor, né? O foco da Consegue, história. consegue verbalizar Também melhor. não. A outra coisa foi o que você falou, a febre que não cede, então você medica de forma adequada, dá 1 hora, tá 39,5, e geralmente quando é assim, o estado geral não está preservado. Geralmente, quando é assim, está desidratando, tem um estado geral um pouquinho pior. Então, realmente o que você falou, deu o remédio certo, febre não cede, volta em 2 horas, volta em 1 hora e meia, precisa que o médico veja, porque realmente tem alguma coisa errada. E isso quando está administrando o remédio na dose certa. Porque daí é o que eu falei, deu 3 gotas, pesa 28, não vai dar. Mas A aí dose é é muito o que eu sub. falo, você fala certo, porque nessa triagem você já põe essa mãe lá no pronto-socorro. Ah, não, cheguei. Ah, tava com 39, eu dei 2 gotas. Essa mãe já vai ser orientada ali, ó, vamos tentar É, dar uma gota a mais aí, né? E aí a gente até observa um pouquinho, ver se a febre baixar, para ver se essa febre realmente está dentro desse perfil controlável, né? Mas aí você acaba fazendo essa triagem já. Então, ajuda demais, gente. Ó, Paola, você tem mais coisa aí na sua coisa? Tem um negócio aqui tenho. perguntando se pode comer bacon aqui, o seu Nossa, deu amigo vontade de professor. matar o André com essas perguntas. Já falei que só pode comer bacon e eu só oriento se for artesanal, porque carne processada é Olha, complicadíssimo. ó, a resposta certa é essa aqui, ó. A partir de 6 meses, bacon liberado. Bacon Desce o bacon. artesanal. Não tem nem Não vai dente. me socar. Aquele da Aurora que tem maltodestrina, que tem não sei o que, que tem nitrito, nitrato, você quer me matar. Você O quer me tanto, matar com o aquilo. tanto, né? Ah, a Paola não gosta. O bacon da Paola ela pega uma tira ali de cenoura e pinta um Bacon pedacinho bag. da cenoura queimado, o outro não. Um pedacinho da cenoura queimado, o outro não. Esse é o bacon dela. É Não o faz mais bacon. que isso, não é? Ó, tem uma Sabe pergunta que do nossa caixinha aqui. Ah, não, a Marcela vai fazer eu um tenho. elogio pra mim aqui, ó. Ah, Legal. obrigada. Legal. Estamos Tem uma outra aí, coisa que eu queria Marcela. falar sobre crises febris, que hoje eu chamo crise febril, mas antes era convulsão por febre. Então, são Virose. coisas. Ah, Essas sim. crianças são crianças que precisam de avaliação, por quê? Porque elas são crianças que a gente já sabe que tem a convulsão, só que é crise febril, tá? Mas convulsão por febre, geralmente elas são benignas, não deixam sequelas, mas elas acontecem quando tem uma elevação muito rápida da temperatura. Então, quando essa criança está ali em torno de 37,5, já está subindo, essa criança a gente compensa a gente medicar. Dar o banho, medicar, tudo. Mas são crianças que já têm diagnóstico, que já estão acompanhadas e as mães já são mais orientadas. Então, esses que a gente está falando é mais para a população geral, não para quem tem doenças específicas. Daí a gente orienta de forma específica os pacientinhos. Olha o Lógico, né? A gente Ricardo, tem olha uma. aqui, nosso Ai, professor, que deixa eu emoção! ver. Ah, Vai cadê? ser Cadê ele irmão! aqui? Aqui, Meu ó! irmão. Oi, Aprendi, obrigada! aprendi tudo com ele. É isso Inclusive a aí, comer nosso professor. churrasco, a comer as Nossa coisas, senhora, tomar Ricardo, ele tá te cerveja denunciando comigo. aqui, tá? Ele tá te denunciando aqui, hein, Ricardo?
Sabe qual que é a Ô, pergunta que me Paola, fizeram no Instagram? ah, só para Dente. fechar essa da convulsão para o pessoal, segurança da convulsão. Convulsão, a gente costuma atender no pronto-socorro. Eu e a Paola, a gente só tem uns 15 anos de pronto-socorro, mais ou menos só. E a gente E trabalhava junto chega a também, criança. mas só que agora não é. Ixi, agora não mais. Mas chegava a convulsão com 38,5. Por quê? Porque o pulo do gato não é que com 41 vai dar a convulsão. Quando sobe muito rápido, a criança não tem Exatamente. controle. E aí o corpo convulsiona. E essa é uma criança que tem que controlar, tem que observar. Muitas vezes a gente acaba colhendo exames ali, para ter certeza que aquela convulsão não é de outra origem. Mas a convulsão Às febril ela vezes é sim. benigna. Passa dos 5 anos, ela já não aparece mais. Depois dos 5 anos, muito raramente a gente vai ver uma convulsão febril. E normalmente não dá aquela hipóxia importante, como dá numa síndrome de epilepsia, né? Então a gente Exatamente. não vê aquele quadro tão negativo ali. Fala a Exatamente. pergunta da Paola. As perguntas que me mandaram aqui, ó, é a questão da febre pelo dente. A Carla me perguntou: acontece pela janela aberta para entrada de bactérias? A questão do dente, febre versus dente. Então, sempre a gente vai pensar: nossa, febre é igual a bactéria, igual a vírus. Não é. É só uma inflamação, tá? Então, não, tem febre, a questão da febre do dente é comum, mas não é normal. Existe, às vezes, uma elevação da temperatura, fica ali no 37,8. Não necessariamente a gente precisa medicar. Mas é aquilo que a gente falou: se o seu filho começou a estar com febre alta, você medica, ele não melhora, tem uma queda do estado geral, não é do dente. Se essa febre está Bom, persistente, não é do dente também. Né? Passou a 2, gente. 3, 4 dias, 5, Não, não não é dá. do É dente. porque tem um processo inflamatório ali, né, por cima ali daquela Mas a criança mucosa é a galinha pintadinha. urogenita, né? É a galinha da galinha. Exatamente. É essa criança. É a criança que quebra o consultório do pediatra. E aquela febre normalmente é besta. Você trata, ela volta depois de 8, 12 horas. Quando volta? Porque febre de dente, o clássico mesmo, é 24 horas, já acabou o negócio. Já acabou. Porque a gente fala sempre para as mães, ó, se você abrir o livro de pediatria ali, o Nelson, né, Marcondes, não pode, o dente da febre, ele fala que não. Não. Mas como nós vivemos no mundo real, né? A gente vive no mundo real, a gente sabe como que é. A gente sabe que dá uma baqueada, Dá sim. uma Mas elevada, é. dá uma molezinha. Mas é aquela coisa, muitas vezes melhora também só com banho. Não necessariamente a mãe precisa medicar. Então, pintou a febre, vai lembrar do checklist que a gente ensinou. Porque o melhor guia sempre vai ser o estado geral. Sempre. Vai lembrar do checklist que a gente ensinou. Dá para dar um banho, tá tudo bem, a criança tá bem, né? É mais ou menos por Sabe, aí. Mas não tem uma sabe, questão de ser uma janela aberta para bactéria ou para vírus. Não é porque teve essa febre que vai necessariamente ver, então o bicho ainda se apropria disso. Não, não necessariamente. uhum. Então, a maioria das perguntas que eu tive aqui no meu foi justamente isso. Aqui tem uma pessoa que me perguntou que o filho tem 3 e 9 anos, tem febre muito alta, sempre sobe rapidamente. Já dei remédio em casa quando estava com 38,5, quando cheguei no hospital estava 41. Nunca espero os 3 dias de febre, sempre tento explicar a mesma coisa na emergência. Nunca tiveram convulsões. Então, o que acontece? Aqui compensa a gente orientar essa mãe para ver com relação a doses, para ver se as crianças, né, têm queda do estado geral, se a gente precisa mesmo de fato medicar, porque, né? Às vezes, com um banho ali, uma intervenção, uma hidratação, a gente consegue melhorar esses quadros. Existem crianças que modulam a inflamação de forma diferente. Mas aí elas têm outras coisas associadas. Então, eles geralmente já são orientados de outra forma, porque não é aquela criança rígida que teve uma febre em casa no meio das febres. Então, essas crianças, geralmente, a gente já orienta de forma diferente, porque tem uma patologia diferente. Existem crianças que têm disfunções imunológicas, imunodeficiências, às vezes nem febre faz, e é por isso que a gente está explicando para vocês que a febre ela é uma coisa que acende uma luz na nossa cabeça, mas ela não é o principal fato que nos faz tomar uma decisão. Né? Então, é por isso que a gente está aqui explicando para vocês hoje, principalmente essa finalzinha agora indo para o final de janeiro, a época de férias foi o que mais pegou ali para mim, no meu consultório. Nossa, o calor, né, menina? Voltou com tudo. Nossa, Jesus toma Voltou com conta. tudo, cara. É um calor violento, muita, né, clássica virose, né? O enterovírus, adenovírus, todos os vírus circulando aí, junto com o corona, mas os mais clássicos voltam com força total no calor, né? E no calor, o controle da febre é mais difícil,
porque o ambiente acaba favorecendo, né? Ocorre às vezes de estar num ambiente muito quente ali, eles têm mais E é dificuldade isso que para é o manejar, problema às também de vezes. só pôr a mão e falar, nossa, se for assim, então não quero. Então, às Ah, vezes é. coloca aqui, então assim, às vezes Paola, coloca a mas mão Paola, aqui, se eu confiar só nisso, ferrou. eu faço isso com a Marina. A Marina, outro dia eu peguei Mas ela você aqui saindo do confere? carro, botei a mão nela, tá quente a Marina, né? Eu não tenho termômetro na minha casa. Olha que Ai, pediatra pai, mano. idiota. Eu não tinha E você termômetro. acerta? Aí fui dentro do carro, não, porque tá dentro da mala. Aí fui dentro do Nossa, carro, peguei o gostei. termômetro, voltei, botei e não tava com febre. Porque assim, o calor do ambiente, ele engana você gostoso, fácil. É, é difícil confiar só naquilo, sabe? E é aquilo que a gente falou, como a gente sabe, né, que tem uma alteração da frequência cardíaca, o coração acelera, a respiração fica ofegante. Então a gente vê uma mudança, não é só uma elevação da temperatura. É febre mesmo, que é uma síndrome. Febre é uma síndrome. E é isso. Entende? Eu acho que eu esqueci alguma coisa, acho que não, na nossa pauta. Entendeu? Uma coisa da febre. Bom, só para o pessoal saber, a febre é infecção, mas a febre também dá em processos inflamatórios, né? Febre reumatoide, né? Febre por reumatismos, febre por neoplasias, por cânceres, existem, né? Existe. E existem infecções sem febre também, né? Só para o pessoal sempre lembrar. É mais raro, não é mais raro, ela é mais É, infrequente. Mas a infrequente. gente observa, às vezes, da infecção sem a febre, mas aí o estado geral, que é o que a Paola acabou de falar, o estado geral muda completamente. Tem uma descrição também de febres que são psicogênicas, assim, algumas crianças, por exemplo, têm febre quando o cachorro morre. Então, assim, por Vai isso que a gente vai, viajar, isso pode acontecer. Então, por isso que a gente fica nessa de prestar atenção e não ficar medicalizando o tempo todo. Sempre olhar para o seu filho. A chave aqui é justamente a conexão. Observar, saber como que está seu filho, porque aí você vai saber que tem alguma coisa errada. Eu sempre falo isso para as mães, você acha que tem alguma coisa errada? Porque tem. Mas é aí que eu falei, né? Tá lá, teve a febrinha, medicou, voltou ao normal, saiu correndo, nunca mais teve febre, eu não vou ter que ficar preocupada, tá? Então, tentem manter o foco ali na hora da febre, que eu sei que é difícil, a gente fica nervoso mesmo, mas respirar fundo, fazer esse checklistinho que a gente ensinou aqui para vocês poderem manejar melhor. E se e é tiver essa dúvida, é bom bom ter um pediatra parceiro, porque se você isso, tem um pediatra, exatamente. você já acompanha, a gente vai saber, a gente sabe quem é nosso pacientinho, quais são as peculiaridades dele, então a gente vai saber guiar, saber quando tem algo errado. É isso. Entende? É isso mesmo. É isso mesmo. Hum? Acho que a pincelada da febre foi boa aí, para tentar acalmar o pessoal, deixar todo mundo tranquilo. E atormente os pediatras. Esse é o pulo do gato. O pediatra que não gosta de ser atormentado entrou na profissão errada. Exato, tem Volta que para a desistir, né? faculdade, vai fazer residência aí de radiologia, vai fazer radiologia De faz a patologia. patologia. Aí sim, tá light. Agora, o pediatra tem que estar dentro do seu bolso. Eu falo com as mães, ó, agora você vai sair da consulta, eu tô ali dentro da sua bolsa. A hora que você É. precisar, você manda mensagem. E a gente tem tudo, né? Tem Telegram, tem Instagram, tem TikTok, tem não sei quem pode Ah, falar, o aplicativozinho aqui. Tem tudo. pode. Então, com os Eu contatos vocês vão vi você conseguir. falando. Contato vocês vão conseguir. Fiquem tranquilos, né? Isso aí, ó. Entendi. E é isso. Acho que a gente não É esqueceu de isso mais mesmo, nada. turma. Espero que a gente Não, não tenha esqueci de mais conseguido nada. acalentar o coração de vocês, porque é uma situação que realmente dá uma apavoradinha, mas agora vocês já vão saber andar sozinhas aí, tranquilas. Perfeito. É É isso. isso mesmo. Estou respondendo o pessoal aqui do TikTok também, mandando umas por texto aqui, porque eu fico Adianta usar louco, né? leque, não, Cícero. Usar leque para Nossa, o baixar a febre, problema. não adianta, não. Ah, não adianta, né? Leque Põe a compressinha ajuda. ou dá banhinho. É só para secar a maquiagem, só. Aquele ventiladorzinho. É isso. Combinado, Paula? É isso, Então, pessoal, gente. essa live aí agradeço infinitamente para a Paola, sempre à disposição. Eu falo, vamos fazer hoje? Vamos fazer hoje. A gente faz A assim, gente é ah, assim da hora. mesmo. Eu adorei. Está. Parceria. E, e essa live aí a gente depois fica disponível no GTV e vai para o podcast. Ó, Isso, é verdade. Eu tô lá, tem várias participações minhas nesse podcast. O Pedro vai me ensinar a fazer também podcast. o dia. É que eu não ganho dinheiro com nada disso. Se eu ganhasse, eu ia ter que dividir tudo com você.
É verdade. Ó, o Pedro que me ensinou o TikTok em troca, que sabe o que eu fazia quando a gente estava plantão junto? Já vou contar. Eu não deixava ele comer as tranqueiras. Você lembra, Pedro? Era triste pra Foi, você, né? Falei, "Ih, a Paola tá aí, ó." a Paola tá aí. Ah, o que que é o lanche hoje? Hoje é coco. Não é, Lembra? sor... não é, não é Não, era sorvete de coco, coco, era não. pedacinho de coco e café É puro. Era coco. esse Ela nosso lanche. trazia um coco, assim, ó. Quebrava o coco, comia a maçã do coco, bebia água do Café. coco e café preto sem açúcar, sem adoçante, Aí rezando. Pedro sofria, né? 7 horas da noite eu saía do plantão, passava no McDonald's. É, na época que você patrocinava o McDonald's. Agora não mais. É, agora não mais. Chega de É isso, palhaçada, turma. gente. Valeu. Um beijo. Com Deus. Obrigada, Boa Pedro. noite, turma. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.